Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. O programa de hoje vai abordar a atual situação da categoria. Conosco aqui no estúdio, Rosilene Correia, que é diretora e coordenadora da Secretaria de Finanças do Simpro DF. Oi, Rosi. Oi, tudo Paula. bem? Boa tarde. Bom, primeiramente, nós gostaríamos de saber qual que é a atual situação da categoria aqui no DF, né? Porque toda semana é uma novidade. Sem dúvida. Infelizmente, nós gostaríamos de estar agora uma semana, um mês do professor, semana que as escolas se organizam para comemorações do Dia da Criança, que é uma tradição nas nossas escolas. Mas, infelizmente, nós estamos nos organizando e mobilizando a categoria e comunicando à comunidade da possibilidade de uma greve, talvez na quinta-feira, depois de amanhã. Então, infelizmente, neste momento, a nossa categoria não passa por bons momentos. Na verdade, desde o início do ano, como você falou, a cada momento uma novidade, ou pelo menos uma tentativa de novidade. O governo, Paula, conseguiu, ao longo desses meses, criar um ambiente muito desfavorável nas escolas, né? Sempre é o tom de ameaça, sabe? Aquele sentimento de que a qualquer momento eu posso perder algo. Porque o governo tem feito movimentos muito nessa direção. E isso é ruim para o ambiente, as pessoas ficam desestimuladas, se sentem desrespeitadas, ameaçadas, e isso com certeza acaba influenciando para uma reação, inclusive. Então nós temos hoje, acho que é preciso recuperar, primeiro que nós fechamos o ano de 2014 e a sensação que nós temos é de que ainda não iniciamos o 2015, porque foi assim, uma sequência. Você vem de atraso de pagamento no final do ano. É uma sequência de ataques, né? E atraso de pagamento no final do ano. Passamos o Natal, o Ano Novo, férias, que muitos nem puderam usufruir dessas férias, gozar as férias, com acampamento ali na Praça Buriti, que vocês acompanharam. E, enfim, depois tivemos uma semana de paralisação em fevereiro no retorno das aulas, uma grande mobilização. Por fim, conseguimos viabilizar os pagamentos num período até inferior do que o governo inicialmente pretendia, porque o que ele pretendia era terminar agora, em outubro, o parcelamento, e houve resistência da nossa parte e de outras categorias também, e que nós conseguimos reverter isso e em abril nós concluímos, então, o recebimento desses atrasos. Mas esse ambiente, esse clima, ele permanece, né? Há uma constante ameaça. É isso que a gente percebe hoje, indo às escolas, é esse o sentimento da categoria. E isso vem, portanto, nessa rotina, né? E nós, em abril, maio, tivemos também uma tentativa, uma articulação do governo junto ao Ministério Público para tornar ilegal a nossa lei que prevê o nosso reajuste, que na verdade é uma reestruturação da carreira, e que aí vale a gente ressaltar que foi resultado de 52 dias de greve. Em 2012, às vezes a população se esquece disso, né, porque acha que nós estamos no meio de uma crise que está posta, pelo menos uma crise que afirmam existir, né, no Distrito Federal, e que nós estaríamos, então, pleiteando um reajuste. Não se trata disso, é resultado da reestruturação da carreira, que foi resultado de greve de 52 dias, no governo anterior, que foi uma negociação para se pagar um reajuste em 6 vezes. São 6 parcelas, parece o carnezinho, né? E agora seria a última etapa, ou que deveria ter sido creditado hoje, no máximo amanhã. Recebemos hoje o crédito de pagamento sem esse reajuste. Então, não só a nossa categoria, mas várias outras categorias estão mobilizadas com assembleias marcadas, algumas já com greve marcada para iniciar amanhã. E nós estamos dialogando com a categoria, buscando diálogo junto ao governo para que se tenha uma proposta para este reajuste, embora o que nós queremos é o reajuste pago conforme previsto na lei, que é integral agora nessa folha, né? E o que nós queremos é isso, mas o governo não tem apresentado muita disposição de solução para o problema. Então, a categoria está convocada para essa Assembleia e juntos em Assembleia vamos tomar a decisão que seja melhor para todos, ou que pelo menos aponte o melhor caminho para a nossa categoria. Perfeito. Bom, Rosi, existe um pacote de medidas do GDF em relação à educação, né, no DF. Dá para você explicar um pouquinho para a gente como que isso influencia direta e indiretamente na categoria? Na verdade, o governo ele ainda não anunciou
nenhuma medida, e o que a gente até sente falta disso. Eu estava numa escola hoje comentando que o governo ainda não conseguiu apresentar a sua proposta, pelo menos não a sua proposta pedagógica e nem mesmo administrativa. Não tem mudanças, as mudanças que há um movimento para se fazer não apontam para melhorias, né? Isso é que é preocupante. É um governo com uma lógica de enxugar a máquina, e quando se pensa em enxugar a máquina é enfraquecer o Estado. E quando você tem uma política de Estado fraco, de Estado mínimo, significa dizer que o servidor não tem muito valor. Então isso é muito preocupante e principalmente não se tem a preocupação com a qualidade do serviço prestado à comunidade. Então nós nos preocupamos com isso. Agora, recentemente, o governo conseguiu convencer aos deputados, com exceção de um deputado, de que deveria se aprovar um projeto de lei para que ele tivesse autorização, na verdade, para utilizar os fundos do IPREV, que é a nossa Previdência. O Distrito Federal, os servidores têm sua Previdência própria desde 2007. É uma Previdência que é uma criança, eu costumo dizer que é um bebê ainda, exatamente porque é muito recente. Portanto, não temos ainda servidores aposentados por este regime, mas muito pouco, temos muito poucos. E o governo, então, isso acabou gerando um superávit e o governo solicitou à Câmara a autorização para utilizar. Isso causa muita preocupação. O movimento sindical resistiu a essa aprovação, mas o governo convenceu os deputados de que isso era necessário ser feito. E caso não acontecesse, teríamos novamente a mesma situação do final do ano passado, de atraso de pagamento, e os deputados se convenceram de que não iriam pagar esse preço, né? Então, na semana passada, houve a votação desse projeto. Isso nos preocupa muito, porque a aposentadoria é algo muito delicado, é sagrado. Imagina você chegar na sua velhice e não ter recurso para pagar a sua aposentadoria. Então, essa é uma preocupação enorme de todos nós. Esse seria um fundo, então? É o fundo que o governo conseguiu, então, essa autorização para utilizar. Para ficar claro, foi um projeto original enviado para a Câmara e depois houve um substitutivo apresentado num acordo com os deputados e governo. E o que eles colocam é de que tem-se aí, e é papel nosso agora, claro, de fiscalizadores, para que essa lei seja de fato cumprida, que é um limitador na utilização desse fundo, que é um valor X que foi autorizado, que é o superávit do momento, né? Então, o governo não tem como continuar utilizando de recurso do IPREV. E outro é que o governo tem também a obrigatoriedade de transferir imóveis ou imóvel que seja no valor compatível com o valor do fundo que ele está utilizando, para que dê um mínimo de garantia para o servidor, de que pelo menos o IPREV terá um patrimônio. Mas eu insisto em registrar que nós fomos e continuamos sendo radicalmente contrários a qualquer utilização do IPREV, a alteração das regras do IPREV que possa colocar em risco as futuras aposentadorias. Então, é uma preocupação que nós temos, isso não pode virar uma rotina, não se pode, o governo não pode olhar para o IPREV como sendo um recurso dele a ser utilizado. O IPREV pertence ao servidor e, portanto, quem tem que utilizar os recursos do IPREV somos nós no momento necessário, que é na nossa aposentadoria, e não ser utilizado como um caixa reserva para o governo. Então, é um erro nisso. Nós temos estados que os servidores já passam por problemas, que práticas de governo colocam, sim, em risco o futuro, e aqui a nossa preocupação também é essa. Então, agora nós temos um prazo para cobrar do governo para que esse imóvel seja, de fato, transferido para o IPREV, que é o mínimo que se pode fazer depois de ter aprovado esse projeto na Câmara. Nós fizemos algumas imagens sobre essa votação, né, do PL, então confira. Na fila, permaneça na fila e aceite a condição. Está acontecendo na Câmara Legislativa, hoje, 29 de setembro, a votação do PLC 30, que é um calote do governo em relação à aposentadoria no DF. Esse PLC traz com ele o confisco, eu vou usar a palavra confisco, do dinheiro que é do servidor, que está capitalizado desde 2007, hoje num montante de 3 bilhões e 300 milhões de reais, e que esse dinheiro é para garantir aposentadorias futuras. O governo quer retirar 1 bi e 700 milhões desse dinheiro para pagar folha de pagamento.
o que é um absurdo. Ele não tem previsão, segundo ele, de como vai pagar os meses futuros e quer mexer com dinheiro de aposentadoria. E esse dinheiro não é destinado a pagamento de folha. Ele fala que vai fazer uma manobra, que vai pegar esse dinheiro, pagar aposentados, e com o dinheiro que é para pagar aposentados, vai pagar, vai pagar os servidores da ativa. Nós não aceitamos que a conta seja paga pelo trabalhador, que já vem contribuindo e já vem sofrendo com reajustes, com impostos, com retirada de salários, retirada de direitos. Então, o Simpro, junto com os professores, toda a categoria, o que nós queremos é o de direito, que são os nossos direitos que estão atrasados, salários atrasados, 13º, licença-prêmio, quer dizer, a má gestão do governo Hollenberg só está atacando somente os trabalhadores e principalmente da educação, que é com quem ele vem atacando a mais e diretamente ao longo desse ano, desde que assumiu o seu governo. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Joy Vale. Sim. Deputado Juareizão. Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Rori. Sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputada Professor Israel, sim. Deputado Professor Reginaldo Vera, sim. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Roberto Negreiro, sim. Deputado Rodrigo Delmasso, sim. Deputada Sandra Farage, sim. Deputado Thelma Rufino, sim. Deputado Vasni Derrori. Abster. Deputado Wellington Luiz. Não, não. Vasni Derrori, não. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputada Celina Leão, sim. O projeto de lei está aprovado com 23 votos sim e 1 voto não. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Além desse trabalho de fiscalização, né, no cumprimento dessa medida, na sua avaliação, qual que é o maior desafio por parte do sindicato nesse último trimestre? Então, nós deveríamos, em mês de outubro, já é um mês em que as escolas começam a se organizarem para o fechamento do ano letivo, né? Um planejamento dentro da normalidade para fechar o ano, organizando as reuniões, as provas finais, enfim. É o último bimestre que se trabalha nas escolas e hoje a gente corre o risco de uma mudança radical nos planos das escolas e, portanto, nos planos da categoria. Então, nós temos, como eu te disse, existe uma ausência de proposta pedagógica. As escolas onde as coisas dão certo é porque as escolas têm iniciativa, também nós defendemos a autonomia da escola com a gestão democrática e a escola que pratica de fato a gestão democrática, você vê bons resultados e que isso é a maioria das nossas escolas com certeza, mas é muito empenho do grupo da escola, né? E não porque tem uma proposta em que as escolas realmente têm um amparo. Continuamos tendo problemas com recursos para as escolas, diretores continuam passando dificuldades lá, tendo que se virar porque o recurso que é repassado para as escolas com certeza esses recursos não são suficientes, né? Então, assim, de desafios que nós estamos num momento meio que crucial, sabe? É difícil falar para você do que se planeja, porque nós temos uma assembleia daqui a pouco e que ela pode mudar completamente ou não mudar, mas pode mudar completamente os rumos de todas as escolas. Então, o que nós estamos insistindo é para que o governo apresente uma proposta que nos dê condições de levar para a Assembleia para ser avaliada pela categoria, porque é o que todo mundo quer, com certeza, cada pai, mãe, aluno, professor, professora, orientadores, todo mundo. O que todo mundo quer é continuar trabalhando e fechar o ano letivo na sua normalidade. Mas parece-me que não é essa a vontade do governo, né? Porque ao fazer uma proposta, como foi a última reunião, de que o reajuste que deveria ter sido pago hoje, será, pela proposta do governo, ele será pago em maio do ano que vem. Então, isso não faz nenhuma sinalização de quem quer realmente resolver o problema.
Perfeito. Bom, a todos vocês que nos assistem, o TV Simpro aborda neste programa a atual situação da categoria aqui no DF. Conosco aqui no estúdio, Rosilene Correia, do Simpro DF. Rose, dá para você explicar um pouquinho mais para a gente como que funciona esse reajuste dos professores e professoras? Há como obter essas informações também no site, não é isso? Não, nós temos uma reestruturação de tabela que foi feita a partir da incorporação de uma gratificação que nós tínhamos até 2012. E, como eu já disse, essa reestruturação, ela resulta, né, tem um efeito de reajuste, altera a nossa remuneração. E estamos na última parcela, é uma média de 3,5%, que dá uma média de R$200 por cada professor. Então, não é nenhum valor absurdo. Mesmo com essa última parcela, nós ainda continuamos tendo um dos menores salários de nível superior do Distrito Federal. É bom que a sociedade se lembre disso. Então, nós não estamos, como eu já disse também, no meio de uma crise, inventando a roda e querendo exigir um reajuste. Primeiro que isso estava programado, porque está na lei, essa lei de 2013. O governo, portanto, nós estamos no mês de outubro, ainda que me venha justificar que não houve um planejamento, houve tempo suficiente de rever as coisas e das suas prioridades, né? Porque achar que reajuste de trabalhador não é prioridade, não deve ser, não tem condições de ser, realmente é incompreensível, porque você sabe que salário é sagrado e nós não podemos abrir mão disso. Eu tenho certeza que nenhum trabalhador tem disposição de abrir mão do seu reajuste, de quem ganha salário mínimo, de quem ganha 20 mil, de quem ganha 30 mil, de quem ganha 5, salário, trabalho, essa é a relação que deve ser respeitada, né? Então, nós temos isso, as nossas tabelas estão sendo reajustadas. O que nós queremos, Paula, é disposição do governo para começarmos a discutir a nossa campanha salarial de 2016, porque a de 2015, ela está vencida, o que tem que ser pago. E o que nós queremos é começar a discutir com o governo novos reajustes para o ano que vem. Não só reajuste, nós temos uma pauta de 111 itens, que aí passam por várias questões, inclusive pedagógicas, que é para melhoria das escolas, melhoria do nosso trabalho, para resultar numa boa qualidade de ensino, que é isso que nós queremos. E é claro que temos itens lá que também são de remuneração, evidente que sim. Mas digamos que um pacote onde nós tratamos desde número de alunos por sala de aula, porque aí o benefício é para o aluno e para o professor. Porque o seu desgaste em trabalhar com 40 alunos, 45, e trabalhar com 18, 20, 22, como é... Até o rendimento muda, né? Absolutamente. As suas condições de trabalho são outras e o resultado para o aluno, a atenção que você pode dar ao aluno é absolutamente outro. Então, na nossa pauta, são itens como este também que estão lá e que nós insistimos ano a ano para que o governo ceda. Então, temos que construir mais escolas para que as salas fiquem menos volumosas, porque esse é o ideal, é você trabalhar com um número menor de alunos para você garantir essa qualidade que todos nós queremos. Perfeito. Bom, é bom lembrar que você pode rever o programa, teve um TV Simpro especial sobre esses itens para as pessoas terem acesso a essas informações, né? Exatamente. De forma mais clara. Bom, você vai assistir agora a um VT de informe e para trazer a categoria para... de mobilização. De mobilização da... Vai ter uma Assembleia Geral no próximo dia 8, dia né? 8, às 9 horas, na Praça do Buriti. Perfeito. Nós vamos transmitir para vocês esse VT, então confira. O governo Hollenberg anuncia que não pagará o reajuste do plano de carreira. Não pagou a pecúnia da licença-prêmio, não reajustou o auxílio alimentação, não pagou o 13º salário em dia e nem o 13º salário integral dos novatos. Não nomeou nenhum orientador educacional concursado e nem o número suficiente de professores, mas apresentou um pacote fiscal que põe em risco vários direitos trabalhistas e os recursos financeiros da aposentadoria. Basta de ataques. Assembleia Geral no dia 8 de outubro, às 9 horas, na Praça do Buriti, Simpro DF. Bom, falando ainda sobre esse plano, esse pacote de medidas, tem uma questão que deixa o pessoal bem chateado, que é a questão da pecúnia, né, da licença-prêmio. Na verdade, o governo, com relação à licença-prêmio, nós conseguimos, pelo menos até agora, reverter no que diz respeito ao encaminhamento de um projeto de lei que altera a licença-prêmio.
Porque hoje nós temos a licença a cada 5 anos, são 3 meses de licença, que há muitos anos a nossa categoria não tem mais o direito de gozo, é negado o direito. Tem o direito, mas que é negado. Né? Tem uma lei que diz que eu tenho direito, mas o governo, essa mesma lei dá ao governo a prerrogativa de autorizar ou não o gozo da licença. Por quê? Porque para eu sair da minha sala de aula, eu preciso que alguém me substitua. Então, o argumento do governo tem sido de que não há professores substitutos suficiente. Então, com isso, vem acumulando ao longo dos anos as publicações da licença e sem que o professor possa gozar. A saída é maior do que a entrada, né, de professor? Então você tem uma situação hoje que o professor chega no momento da sua aposentadoria, com vários meses de licença-prêmio que ele não pôde gozar, porque é bom que a comunidade saiba disso. Não é que eu preferi não tirar a licença para fazer uma poupança, não se trata disso. Me foi negado o direito de tirar essa licença. Há muitos anos que a Secretaria não disponibiliza a nossa escala de licença-prêmio. Então, com isso, acumulam meses. E aí nós temos a Lei 840, que nós conseguimos isso em 2011, porque até então não tinha amparo legal, mas nós conseguimos inserir na 840, que é a obrigatoriedade do pagamento em pecúnia das licenças não gozadas. Perfeito. Só que este ano nós começamos a ter problema lá pelo mês de julho. Em julho o governo circulou então um ofício do governo dizendo que estavam suspensos os pagamentos. Primeiro que tem uma lei, aí vem um ofício suspendendo o efeito da lei. Então já começa na ilegalidade, né? Porque o ofício não pode sobrepor a uma lei. E isso gerou uma tremenda complicação, porque você imagina, o professor passa pelo processo de aposentadoria, os cálculos são feitos, ele tem planos, ele faz compromissos e na hora de receber o governo simplesmente suspende esse pagamento, né? Então nós temos hoje vários professores, orientadores aposentados e de outras categorias também com essa situação. Então esse é um ponto com relação à licença-prêmio. E nós estamos com movimento com esses professores já desde julho, e são professores aguerridos que estão aí, professoras que não amolecem, todo o movimento, panfletagem na rodoviária denunciando isso, manifestação na porta do Buriti, para que o governo entenda que não dá para causar um prejuízo duplo nesse caso, porque nem pôde gozar a licença na época em que quis, né, que nem deveria, pode ser ressarcido. Porque a licença-prêmio, no nosso caso especialmente, é exatamente uma forma de poupar um pouco o professor, porque nós temos uma atuação, né, um exercício que é realmente estressante, é cansativo, por natureza, você lidar com o nosso público, por mais prazeroso que seja ser professor, é um desgaste emocional. Então, a licença, ela deveria ser exatamente para manter esse equilíbrio. A cada 5 anos, você tem 3 meses que você pode tirar para viajar, para passear, para estudar, para o que você quiser fazer, né? Mas isso tem sido negado. E aí, agora, querem também negar o direito, mais uma vez, que é pagando. Então, isso está um transtorno enorme. O que nós conseguimos até o momento é o compromisso do governador de que essas licenças serão pagas, esses acertos serão feitos no limite de dezembro, podendo ser na sua totalidade em dezembro, mas no mínimo começa a se pagar em dezembro para que não transforme em exercício findo, porque ainda tem aí o fantasma do exercício findo, que é uma dívida de um ano, quando é transferida para o outro ano, ela depende de decreto do governador, de reconhecimento da dívida para poder ser paga, para ser autorizado o pagamento. E aí tem governo que realmente age de má fé, porque aí ele já vai e coloca essa dívida em um outro pacote, entende? E não trata isso. Nós hoje temos um montante de mais de 90 milhões de dívida do GDF com servidores. Então seria mais uma dívida. Então tem o compromisso do governador de que pagará ou iniciará o pagamento em dezembro. Mas o governo também pretendia encaminhar para a Câmara um projeto alterando a licença-prêmio para a licença-capacitação. O que passa a ser a licença-capacitação? Qual era a intenção do governo? É de que nós só poderíamos gozar dessa licença para estudo, para nossa capacitação. Ora, só que tem uma coisa que o governador se esquece. No nosso caso, graças à luta de muitos anos, conseguimos com que o nosso plano de carreira nos garanta o direito de afastamento remunerado para estudos. Já então, existe, né? Já existe, nós temos um percentual garantido em lei, que inclusive a gente não utiliza ainda todo, mas a cada ano são mais professores que fazem mestrado e doutorado.
Temos um percentual altíssimo de professores que já têm especialização, portanto, não precisa da licença-prêmio para fazer uma especialização. E o nosso plano de carreira já garante. Então, é uma forma disfarçada que o governo está buscando de retirar um direito nosso. E aí você pode ter certeza que não há acordo mesmo. Por enquanto, o governo diz que não encaminhará essa alteração. Nós esperamos que isso vale, realmente isso que ele disse, tenha validade para toda a sua gestão, que ele não venha em outro momento retomar com esse debate, porque não haverá acordo conosco e com nenhuma categoria em nenhum momento. Então, com relação à licença-prêmio, é isso. Tem um prejuízo hoje, professor que deveria ter recebido há 3 meses atrás, e está aguardando, e tudo indica que será só em dezembro, né? E aí também a ameaça da alteração da lei para retirar um direito. Aí isso é muito grave, Paula, porque quando você fala, o governo quer argumentar que ele tem hoje uma dificuldade financeira, que é o que o governo diz, não sei se isso procede ou não. Todo governo tem muita dificuldade financeira, sempre quando é para tratar de trabalhador, né? Mas o que não justifica e não se explica de forma alguma é a tentativa, pelo menos, de retirada de direitos. É isso que preocupa muito, que a categoria não consegue e não vai conseguir nunca entender ou concordar, e nós não podemos fazer isso, né? Então, o que está indignando muito a categoria são essas ameaças, essa tentativa de avanço para os nossos direitos. O que nós queremos é avançar nos direitos, queremos mais direitos, mais conquistas, e não que o governo venha numa tentativa de retirar direitos. E nesse caso da licença-prêmio, é isso, é uma tentativa de retirar direitos e que nós não podemos permitir. Bom, ainda sobre a retirada de direitos, você pode especificar para a gente melhor, para o pessoal ter conhecimento sobre o que de fato está sendo retirado do trabalhador? Na verdade, nós temos estamos nesse momento com uma ação unificada, né? Porque como são várias categorias que estão sofrendo esses atentados, então nós temos como pauta unificada não só o reajuste de várias categorias que deveriam ter acontecido agora, mas nós temos também, por exemplo, o reajuste do auxílio alimentação, que é também para todos os servidores, que deveria ter sido feito em maio para termos recebido no 5º dia útil de junho, porque a lei prevê um ajuste anual. E nós tivemos, o último reajuste que nós tivemos foi em 2014, em maio de 2014. Então nós estamos aí. Aí, ao mesmo tempo que o governo insiste que tem uma dificuldade, que tem uma inflação, que a arrecadação caiu, você tem uma realidade que é de lidar com a inflação e não tendo seu auxílio alimentação, que já é muito baixo, porque também é pauta nossa aumentar esse valor, e ainda sem reajustar esse tempo todo. Então estamos aí sofrendo também um atraso do nosso auxílio alimentação. E essa ação unificada, Paula, ela é muito importante porque você tem uma demonstração da força dos servidores do Distrito Federal. Tivemos já algumas ações com atos, manifestações, onde várias categorias participam. E isso é importante, que você também trabalhe esse espírito de classe. Então, assim, o que é problema meu é seu também. E juntos, com certeza, nós seremos mais fortes. Tem uma unidade, que são vários setores, várias áreas do serviço público que estão sendo atingidas. Então, o governo terá, provavelmente, complicações pela frente. E, infelizmente, a população pagará por isso. Mas é uma responsabilidade que é do governo e cabe a ele, portanto, apresentar uma alternativa. Nós estamos aqui com a disposição para negociação, mas é preciso para você negociar, tem que ter interesse das partes, não pode ser apenas de uma parte, né? Bom, Rose, qual que é a expectativa da categoria, né, que fica, logicamente, sensibilizada com todos esses ataques, né, desde o início do ano, assim como você fez o histórico? Qual que é a expectativa deles até o final do ano? Porque a gente sabe da expectativa do sindicato e do trabalho em se garantir esses direitos, mas qual que tem sido o retorno que vocês têm tido da categoria? Olha, com certeza que a categoria espera, vou repetir, a categoria gostaria de fazer, eu não tenho dúvida, era de concluir o seu ano letivo na paz, de não ter nenhum ataque aos seus direitos, nenhuma ameaça, né, acabar com esse ambiente ruim que nós estamos vivendo hoje nas escolas. Mas o que a categoria quer também é concluir o ano com a expectativa de avanços. Nós temos que começar a debater uma nova campanha salarial. O governo, ao propor levar esse reajuste para o ano que vem,
também caracteriza uma jogada que é de transferir um ganho antigo para o ano que vem, para tentar minar a nossa campanha salarial. Mas isso nós já percebemos e não vamos permitir. Tem uma campanha que é de 2016, ela acontecerá em 2016. Então eu tenho certeza que a categoria hoje, a expectativa dela é concluir o recebimento dessa etapa, que foi de luta da categoria, e avançarmos para novas conquistas. É isso que se quer, queremos as escolas funcionando na normalidade, que as escolas estejam bem preparadas para o nosso trabalho. Temos um processo de remanejamento que se iniciou essa semana, as inscrições, que é o momento em que os professores fazem as opções para onde fica melhor para trabalhar, da sua locomoção. Então, o que se pretende é que a gente tenha um ano de 2016 para olhar para frente, e não de você ter que fazer movimentos o tempo todo para manter o que já é conquista nossa. É isso que tem incomodado muito e que a gente espera é que o governo repense que esse não é o caminho acertado. Perfeito. Bom, o TV Simples está chegando ao fim. Você quer se despedir, reforçar o convite? Ah, sim, sem dúvida. O que é importante, Paula, é que todos compreendam, primeiro, que a sociedade entenda que ninguém tem prazer em fazer greve, né? Acho que seria uma loucura alguém falar que gosta de fazer greve. Agora, muitas vezes o trabalhador se vê obrigado a recorrer à greve como seu a única possibilidade, a última coisa que tem, o último recurso que se tem. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Não sei ainda o que a categoria vai deliberar, porque a categoria é que vai decidir por isso na Assembleia. Mas o que nós precisamos, mais do que nunca, é a unidade da categoria, a participação da categoria. Por isso que nós insistimos para que todos e todas compareçam à Assembleia, para que juntos possamos tomar a melhor decisão. É importante, não adianta eu ficar na escola porque eu acho isso ou aquilo. Eu preciso vir para o coletivo, preciso tomar uma decisão que seja em Assembleia, para que seja uma decisão de categoria. Precisamos dar a resposta ao governo, mostrar a ele que há unidade e que a categoria está acompanhando atentamente cada movimento do governo. E para isso precisamos de todos vocês na Praça do Buriti, no dia 8 às 9 horas, para que juntos possamos dar o próximo passo. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer, em nome da TV Nós Comunitária, é que agradecemos. Mais uma vez a sua presença aqui no TV Simpro. Este foi o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. Nós convidamos a todos vocês que nos assistem, que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília, que também reveja o TV Simpro na nossa programação, no nosso canal do YouTube e também no site do Simpro. Muito obrigada e até logo.